Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a fake news feita pela BBC. Cara, que coisa impressionante. O The Telegraph, que é um jornal lá da Inglaterra, que né, não é do mesmo grupo da BBC, teve acesso a um relatório interno da BBC que acusou os jornalistas de adulteração do discurso do Trump. A BBC, de propósito, mudou um discurso do Trump no dia 6 de janeiro para dar a entender que ele tinha incentivado as pessoas a invadir o Capitólio lá nos Estados Unidos, né? Vamos entender essa história aqui, porque, cara, isso é um absurdo. Isso mostra aquilo que eu sempre falei aqui. Ninguém faz mais fake news do que as redes tradicionais de televisão, tá? Ah, tem fake news na internet? Tem. Tem fake news na internet, é verdade. Um monte de notícia falsa por aí. Agora, ninguém mente mais do que a imprensa tradicional socialista. E o que eles se ressentem, eles brigam tanto contra o que eles chamam de fake news da internet, é exatamente porque a internet, trazendo verdades, dificulta o trabalho da mentira deles, né? Rede Globo, Folha de São Paulo, Estadão, estavam super acostumados a mentir, a inventar lorota, a dar o desvio na notícia, desviar a notícia para o lado que era interesse deles, e não tinha ninguém para contrapor isso, eles ganhavam a opinião pública, eles forçavam a opinião, e agora eles não conseguem mais. É por isso que eles brigam tanto com a internet, né? Na hora de mentir, de fazer fake news, ninguém é pior do que eles. Essa notícia foi sugerida por William LF, Jaspion, o Libertário Galáctico e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o The Telegraph trouxe essa bomba aqui que eu tenho certeza que o Trump vai fazer muito bom uso dela, né? Aqui, ó, BBC adulterou a fala do Trump, mostra um relatório interno, né? Então, a BBC, para quem não sabe, é a British Broadcast Company, né? Lá na Inglaterra, ela é uma estatal, tá? A televisão inglesa, a BBC, é uma estatal do governo inglês. Pior do que isso, ela tem o direito de cobrar um imposto. Existe a taxa de televisão lá na Inglaterra. Aliás, em outros países da Europa tem essa loucura também. Felizmente aqui no Brasil, vamos falar baixinho, porque daqui a pouco o Haddad pega essa ideia, tá? Mas felizmente aqui no Brasil, até aqui ninguém teve coragem de fazer essa lambança. Mas lá na Inglaterra, em vários outros países da Europa, você paga uma taxa de televisão, que é para financiar a BBC e coisa e tal. Não é um absurdo esse tipo de coisa, evidentemente. A BBC tem anúncio, tá? Originalmente eles falavam que era taxa para não ter anúncio, para não ter influência comercial e coisa e tal. Mas agora tem anúncio do mesmo jeito na BBC e você continua tendo que pagar a taxa e não tem nada de bom. A BBC tem alguns conteúdos de qualidade, tá? Realmente eles produzem alguns conteúdos de qualidade. Mas, de novo, nada que justifique imposto. Se o conteúdo é de qualidade, as pessoas vão pagar por ele sem problema nenhum, né? Você obrigar as pessoas a pagar por algo é sempre errado, né? E outra coisa, é importante entender o contexto do que a gente está falando aqui, tá? Lembra do dia 6 de janeiro de 2021. Em 2020, o Trump perdeu a eleição para o Biden, né? Foi uma eleição questionada, muita gente levantou um monte de questionamento e coisa e tal, mas o fato é que perdeu a eleição. E aí houve uma discussão muito forte sobre a possibilidade dos estados, de alguns estados mudarem os delegados e não certificarem a vitória e coisa e tal. E aí no dia 6 de janeiro ia ser justamente a certificação do presidente, ou seja, lá nos Estados Unidos é complicado a democracia americana, tem um monte de fases e coisa e tal. Na verdade, quando você vota, você não vota no presidente, você vota nos eleitores do seu estado que vão representar o voto no presidente e coisa e tal. É um negócio complicado, mas enfim. No dia 6 de janeiro era o momento em que o Senado certifica o novo presidente, certifica o resultado da eleição e ia dizer, não, o Biden é o novo presidente. Isso, de 6 de janeiro, estava marcado esse negócio. E no mesmo dia, o Trump marcou um grande comício ali em Washington, né, perto do Capitólio, para pressionar os senadores, porque ele queria que o Senado não certificasse o Biden, né, alegando fraude nas urnas, alegando fraude na eleição e coisa e tal. E, em princípio, era um comício pacífico, as pessoas se reuniram para protestar a favor do coisa, mas depois que o Trump foi embora, algumas pessoas decidiram invadir o Capitólio e aí teve uma série de confusões e coisa e tal. Foi uma coisa muito mais violenta do que foi, por exemplo, o 8 de janeiro aqui no Brasil, porque nesse momento você tinha pessoas dentro do Capitólio, teve imagens dos senadores tendo que sair, né, se refugiar e não sei o que lá. Então, assim, foi uma coisa muito mais violenta do que
aqui no Brasil no 8 de janeiro, mas da mesma forma, não foi um golpe, né? Porque, de novo, eles entraram lá, tiraram foto, fizeram um monte de coisa, quebraram algumas coisas, é verdade. Mas quando chegou a SWAT, quando chegou a polícia, saiu todo mundo. Não tinha gente armada ali, não tinha nada, né? A única morte que teve, infelizmente, foi da Ashley Babbitt, que era uma manifestante que foi morta por um policial que atirou, né? O policial atirou e matou ela. Foi a única morte que teve nesse dia. É curioso que se você vê as reportagens aqui no Brasil do dia 8 do dia 6 de janeiro, falam, não, porque teve vários policiais mortos e não sei o que é lá, que no 6 de janeiro. Mentira, cara, é impressionante como é que eles insistem nessa mentira. Não teve nenhum policial morto naquilo ali. Sabe o que eles fizeram para dizer que teve policial morto? Ah, eles pegaram a soma dos policiais que morreram no dia. Mas eles não estavam no Capitólio. Né, teve um policial que morreu de ataque cardíaco, estava em outra área da cidade, não tinha nada a ver. Ah, não, mas morreu no dia 6 de janeiro, então é em resultado do Trump ter invadido o Capitólio, não sei o que lá. E detalhe, o Trump tinha falado depois pro pessoal para todo mundo embora, para ir para casa, ou seja, ele foi embora dali, ele não tinha mais nada a ver com isso, né? Lá nos Estados Unidos, da mesma forma que aqui no Brasil, eles tentaram colar no Trump o golpismo. Disseram que o Trump teria feito uma insurreição e teria, né, forçado os apoiadores dele a invadirem o Capitólio, mas não. O Trump deixou claro que ele chamou os apoiadores dele para pressionar os senadores. No que os senadores decidiram votar do mesmo jeito, paciência, vai todo mundo embora para casa. Não deu certo, acabou, né? Foram alguns apoiadores que decidiram invadir o Capitólio e, enfim, que causaram todo esse problema, né? O Trump pediu, inclusive, o pessoal voltar, sair de lá, ir embora, não sei o que lá. Aí, agora, olha só, mas ficou nesse meio tempo, ficou essa briga toda, porque a esquerda querendo convencer que o Trump era um golpista. Igual fizeram aqui no Brasil. A imprensa no Brasil mente o tempo todo para tentar te convencer que Bolsonaro deu um golpe, que não sei o que lá, sendo que não tem nenhuma lógica, cara, nem faz lógica. No caso do Trump, você ainda podia dizer que ele estava ali junto com os manifestantes, ele chamou a manifestação para o 6 de janeiro, é verdade, era para ser uma manifestação pacífica, mas ele chamou a manifestação. O 8 de janeiro não, Bolsonaro não estava aqui no Brasil, Bolsonaro não chamou a manifestação, não pediu para ninguém ir, Bolsonaro não queria o 8 de janeiro, que lógica teria uma manifestação do Bolsonaro no 8 de janeiro para dar um golpe? Se 8 dias antes ele era presidente da República, ele podia ter decretado a nulidade da eleição e botado o exército e dissolvido o Congresso, dissolvido o STF, coisa e tal. Assim, poderia dar um golpe, né? Se ele na presidência. Era muito mais confortável para ele dar o golpe enquanto ele era presidente do que 8 dias depois. Que lógica tem isso? Que lógica tem você dar um golpe 8 dias depois que você saiu da presidência? Isso não tem nenhum sentido, esse tipo de coisa, né? Então, essa coisa toda que eles estão tentando aqui é o mesmo desespero que tem a imprensa americana e que não deu certo lá nos Estados Unidos. Porque, de novo, o Trump voltou, o Trump é o atual presidente de novo lá dos Estados Unidos, né? Tentam convencer que o Trump não pode, o Trump não aceita de jeito nenhum, que não pode, que é golpe. Se o Trump foi eleito, é golpe. A mesma coisa eles falam aqui com o Bolsonaro. Não, que se Bolsonaro foi eleito, é golpe, né? E aí, dos muitos absurdos que houve, tem essa edição aqui, eu acho que aqui tá melhor de ver, que foi adulterado pela BBC. Então você vai reparar, olha só, é assim, ó, eles pegaram uma parte da fala do Trump, aí você vai ver que eles mudam o ângulo da câmera para pegar uma outra fala do Trump, e depois eles voltam para a câmera original para pegar uma terceira fala do Trump. De forma que parece que ele está falando tudo junto. Mas na verdade foram 3 pedaços do discurso dele, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, e aí juntaram tudo para dar a entender que ele tinha dito que né, nós vamos chegar ali no Capitólio e eu vou estar lá com vocês e nós vamos vamos lutar como um inferno, não sei o que lá. Olha só, presta atenção. We're going to walk down to the Capitol and I'll be there with you and we fight. Nós vamos caminhar para o Capitólio, isso é uma parte do discurso. Aí cortaram para uma outra parte do discurso e eu vou estar lá com vocês. E aí depois cortaram para uma terceira parte do discurso e nós vamos lutar. We fight like hell. Nós vamos lutar como inferno, né? Aí agora vem a parte original que mostra realmente o que o Trump falou nesse momento lá no discurso dele, né? Repara que você vai ver que ele não falou nada disso. Ele falou, olha só o que ele fala de verdade. We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. Nós vamos até o Capitólio e nós vamos agradecer nossos senadores e deputados e mulheres
Ou seja, exatamente o contrário, né? Eles fizeram uma edição maliciosa pra cacete, eles cortaram 3 pedaços. Eles começaram com essa imagem aqui do Trump falando: nós vamos caminhar até o Capitólio. Aí depois, nessa parte aqui, eles cortaram, porque se juntasse essa parte aqui com essa parte aqui, ia dar um corte, né? Ia perceber que tem um corte, né? Então o que eles fizeram? Eles cortaram a câmera para uma câmera mais aberta, e eu vou estar lá com vocês, mas isso aqui é uma outra parte, quase 1 hora depois do discurso dele. Ele discursou mais de 1 hora nesse dia, tá? Quase 1 hora depois do discurso dele, ele falou em uma outra frase que não tinha nada a ver com ir para o Capitólio, que eu vou estar lá com vocês. E aí mais adiante, mais lá na frente, ele falou de novo, aí pegaram essa outra parte do discurso aqui dele, em que ele falava de outra coisa, que nós vamos lutar. E vamos lutar como o inferno, não sei o que lá, mas isso aqui já era uma outra parte do discurso que ele não estava falando do Capitólio, que não tinha nada a ver com... Cara, que filha da putagem do pessoal da BBC. Olha só que absurdo, né? Realmente insana essa edição dele, né? E isso parece que... aqui, ó, esse vídeo adulterado foi uma parte de um dossiê de 19 páginas dizendo que a BBC tem motivação política, né? Isso está circulando internamente. Porque lembra, em tese, a BBC, ela por ser uma estatal, ela não deveria ter participação política, ela não deveria ter desvio político para lado nenhum, né? Ela deveria ser neutra. Isso é uma das desculpas que eles dão para poder cobrar a taxa da televisão. Não, porque a gente recebendo essa taxa dos cidadãos ingleses, a gente não precisa, né, se corromper com ideologias políticas e coisa e tal. Só que todo mundo sabe que a BBC é esquerdista pra caramba. É um absurdo de favorecimento da esquerda, não só lá na Inglaterra, mas também em outros países também, né? A BBC lambe o saco do Lula aqui no Brasil dia sim, dia também, né? A BBC elogia a Palestina, ela também botou aquelas imagens daquele garoto palestino que tem uma doença, que parece que ele é super magro e coisa e tal, mas não é por fome, é porque ele tem uma doença genética, né? Ela também botou aquele negócio falando que, olha, fome em Gaza, e não sei o que lá, sendo que não tem fome nenhuma em Gaza, chamando o que Israel faz em Gaza de genocídio. A BBC é absurdamente partidária. E aí, justamente que estão falando sobre isso daqui, esse dossiê foi feito internamente, justamente como uma crítica, né? Porque o que está acontecendo nesse caso? Os conservadores estão demandando uma investigação sobre como esse negócio foi permitido publicar essa informação, e a crítica é justamente por conta da license fee, né? Ou seja, a taxa de televisão que tem lá na Inglaterra. Aqui, ó, a license fee da BBC, né, é justificada exatamente para ela ser imparcial e confiável. Não há justificativa para esse tipo de manipulação deliberada e espalhar desinformação. Exatamente, isso é fake news. Mas eu sempre falei isso para vocês, eu nunca disse que não tem fake news na internet. Não, tem fake news pra caramba na internet. Mas tem muito mais nas redes. A Rede Globo, sozinha, faz mais fake news do que qualquer canal da internet, dos mais fuleiros que tu pegar. Pode pegar o canal mais fuleiro da internet, a Globo faz mais fake news por dia do que esse canal, você pode ter certeza. E todos eles, Folha de São Paulo, Estadão, o que esse pessoal se ressente, eles criticam tanto a internet exatamente porque antes eles mentiam e não eram pegos. Agora eles mentem e acabam sendo pegos. Aí que eles ficam chateados com isso e ficam acusando a gente de desinformação. Enfim, um absurdo isso daqui, eu tenho certeza que é um golpe sério na BBC, eu espero que acabem com o imposto de televisão lá na Inglaterra, seria ótimo para todo mundo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.